Fala pessoal, proporção para video wall. Então, como foi perguntado no vídeo anterior, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a proporção para video wall. Vou colocar uma apresentação aqui para ajudar a gente. Tá? Então vamos lá. O que é a proporção, né, no video wall? Vocês devem lembrar antigamente, quando a gente tinha as televisões de tubo, elas eram mais quadradinhas, né? A proporção delas era 4:3, né? O que isso significa? A cada 40 centímetros de largura da tela, a gente tinha 30 centímetros de altura. Depois a gente começou a ter as televisões LCD, né? E mudou, né? Elas ficaram mais wide, né? Essas televisões e os monitores, eles têm a proporção 16:9, ou seja, a cada 160 centímetros de largura, temos 90 centímetros de altura. Mas aonde que isso interfere, né? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Bom, é simples, né? A proporção das televisões são assim atualmente porque a maior parte dos conteúdos é feito dessa forma, né? Então, é importante a gente pensar na proporção do video wall, porque dependendo do uso do video wall, pode ser que ele esteja sendo usado para reproduzir conteúdos já existentes, né? Então, se a gente tem uma proporção, uma largura, numa proporção diferente da 16:9 com relação à altura, a gente pode ter problema de distorção para exibição desse conteúdo. Fazer video walls também no formato 16:9, mesmo que a gente sempre vá criar novos conteúdos, facilita também para que a gente possa aproveitar conteúdos entre video walls, né, e também entre monitores, por exemplo. E é importante, né, sempre salientar que resolução e proporção são duas coisas diferentes. Tá? Aqui a proporção a gente está falando simplesmente na razão entre largura e altura de um sistema de vídeo. Já a resolução a gente está falando a quantidade de pixels que esse sistema tem. Isso quer dizer, por exemplo, um vídeo 4K, ele, apesar de ter uma resolução muito maior do que um vídeo Full HD ou que um vídeo HD, os três têm a mesma proporção, apesar da resolução ser diferente. Tá? Então hoje a gente vai focar só em proporção, vou fazer algumas demonstrações aqui, e num outro vídeo a gente vai falar também sobre impactos da resolução. Bom, então, de forma mais prática, né, para ponto de venda, qual que é o cuidado que a gente tem que ter? Né? Para ponto de venda é muito comum existir o reaproveitamento de conteúdo entre mídias. Né? Então, por exemplo, um conteúdo que é veiculado na TV aberta, é veiculado no YouTube, também eventualmente vai ser veiculado num video wall ou num monitor. Né? Então é importante a gente pensar nessa proporção para que a gente possa ter o custo de propriedade do sistema reduzido. Porque o custo de geração de versões de vídeos pode ser um impacto relevante na operação. Né? E mesmo assim, mesmo caso não vou reaproveitar conteúdo, para video wall sempre vai ser um conteúdo diferente, especial, ok, não tem problema. Só que é importante, quando você tem múltiplos pontos de venda, ter uma coerência de proporção nos video walls de todos eles. Video wall, painel de LED, aqui a gente está falando mais de video wall, mas vale para qualquer sistema. Tá? Por quê? Porque quando você produz um conteúdo, é importante que esse conteúdo funcione no ponto de venda A, no ponto de venda B, no C, no D, sem que você fique precisando criar N versões também. Tá? Então, dentro disso também é importante a gente sempre pensar, no primeiro ponto de venda que a gente vai fazer, como que vai ser a proporção do sistema que está ali, porque isso pode ser impactado nos outros. Tá? O segundo caso, quando a gente fala de sala de monitoramento, é um pouco diferente, né? Porque nesses casos, normalmente, a gente está usando conteúdos que são específicos, né? E a grande necessidade de sala de monitoramento é expandir a área visual, né? Então, a gente tem que ter uma preocupação diferente com relação à proporção. No meu ponto de vista, ele é muito mais relacionado à possibilidade de aumentar o tamanho de um conteúdo dentro de um sistema, colocar a maior quantidade de conteúdos possíveis dentro de um painel, enfim, então é um pouco diferente a preocupação. Vou demonstrar para vocês agora, no nosso video wall aqui, primeiro como que seria essa questão de distorção para vídeo. Tá? Então aqui a gente tem um vídeo, tá? Esse vídeo é um vídeo que a resolução dele é 4K.
tá? E a proporção dele é Full HD. Nessa configuração que ele está aqui aparecendo no Video Wall, ele está na configuração nativa dele de proporção. Então, quando eu estico, aumento a altura, por exemplo, aqui da janela, você vê que ele aumenta proporcionalmente, né? Ele nunca distorce, né? Tá vendo, ó? Sempre proporcionalmente. O que ele faz quando a altura fica maior, por exemplo, do que a largura? Ele insere as bordas pretas. E quando a largura fica maior, insere as bordas pretas nas laterais. Qual que é a proporção certinha desse vídeo, né? Aqui eu dei pause nele, tá? Só porque eu queria pegar essa imagem que é mais fácil de visualizar porque ela é vermelha, né? Mas a proporção certinha dele seria aqui para 4 monitores, né? Então quando eu expando ele para 4 monitores, vocês vão ver que ele não vai ter bordas pretas, né? Ele vai ocupar a área toda de 4 monitores, porque os 4 monitores têm a proporção 16:9. Quando eu pego esse mesmo conteúdo aqui e tento colocar ele em 6 monitores, eu não quero distorcer, tá? Nessa demonstração eu tô falando, olha, eu não quero distorcer o conteúdo, porque pode ser importante manter a proporcionalidade, principalmente quando a gente está falando aí de logomarca, por exemplo, né? Então é isso que acontece, né? Aqui eu estou colocando uma proporção diferente, um Video Wall 2:3, e ele vai deixar essas bordas pretas, e vai acontecer a mesma coisa se eu tentar expandir para os 8 monitores num Video Wall 2:4. Voltando aqui para o 2:3, quero mostrar para vocês o que acontece quando a gente fala, não, eu quero preencher a tela toda com esse mesmo conteúdo que já existe, né? Aí entra no ponto, né? Não existe... quando você captura um conteúdo, quando você filma ele ou quando você cria, não que eu conheça, pelo menos não deve ter já uma inteligência artificial que faça isso, mas o conteúdo ele não consegue criar a imagem, né? Então o que ele vai fazer quando você tentar colocar ele nos 6 monitores? Vai esticar, né? Você pode depois me falar, não, para mim não tem problema essa distorção, ela é pouca. Não tem problema, mas a distorção existe, né? Aqui a gente pode colocar, por exemplo, um caso mais extremo, né? Quando a gente tenta esticar para 8 monitores, né? Talvez fique mais evidente, né? Essa distorção. O prato era redondo, né? E ficou oval, tá? Então essa que é o grande impacto que a gente tem quando a gente... Um dos impactos, né, quando a gente não presta atenção nessa proporcionalidade. Ah, Roger, mas então o que teria que ser feito para ter um Video Wall 2:3 e um conteúdo sem distorção, né? Se eu tenho um vídeo Full HD já que alguém capturou, que alguém filmou de uma campanha, enfim, aí vai ter que acrescentar elementos nesse conteúdo para que essas bordas pretas aqui, elas sejam preenchidas, né? Tem também outra possibilidade, que é a possibilidade de cortar o conteúdo, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer uma outra configuração que o conteúdo ele seja simplesmente cortado para que ele possa aparecer na tela, né? Então aqui eu vou dar um exemplo, né? Vamos supor que eu tivesse um video wall aqui com uma linha só, né? O que vai acontecer se eu só tivesse 1:2 e não 2:2? O conteúdo ele vai sendo cortado, né? E aí a gente vai poder escolher que pedaço do conteúdo a gente quer exibir. Nesse caso a gente está exibindo o centro, né? Então vou subir ele um pouquinho aqui, ó. Então é o centro do conteúdo que está sendo exibido. Quanto mais área eu dou, mais conteúdo ele aparece. Mas importante, aqui a gente está cortando, não está criando, né? Então é essa preocupação que a gente tem que ter. Isso se aplica muito para vídeos, né? Recepção, ponto de venda, enfim. E aqui eu tenho alguns outros exemplos, tá? Por exemplo, uma planilha em Excel, né? Vamos supor que a gente está fazendo uma sala de reunião e quer exibir uma planilha de Excel. Essa é a resolução que a gente tem normalmente nos nossos computadores, tá? Desculpa, resolução não, proporção, que é 16:9, tá? Então aqui ele vai ocupar 4 monitores. Mas no caso do Excel especificamente, não tem nenhum problema se a gente aumentar. Ele simplesmente vai incluir mais colunas para a gente. Então a gente não teria grandes impactos aí nesse nosso conteúdo, né? Porque com um navegador, por exemplo, o navegador ele é muito comum para quando a gente fala de sala de monitoramento, por exemplo, para indicadores, né? Então aqui, vamos lá, um exemplo de... Vamos supor que vocês vão abrir algum tipo de aplicação que roda em navegador, né?
Então quando a gente abre aqui em 4 monitores, você vê que no próprio site que eu estou abrindo aqui, já fica bastante espaço em branco, né? Sem conteúdo. Se eu vou diminuindo esse espaço, eu vou conseguindo ter o mesmo conteúdo ocupando menos área, né? Então o impacto aqui da proporção vai ser, de repente, perder área ativa, né, de acordo com o conteúdo que está sendo exibido. E qual que é o legal, por exemplo, de quando a gente faz salas de monitoramento? O legal é a gente pensar sempre nisso, né? Ter possibilidades de janelas que permitam que a gente exiba conteúdos completos simultaneamente. Então aqui, por exemplo, a gente está com um vídeo no YouTube, ó, ele consegue ocupar uma janela completa, e a gente tem do outro lado aqui uma outra janela completa. Então eu poderia ter 2 vídeos, por exemplo. Eu poderia ter essa situação. Aqui é que a gente está mostrando o vídeo para facilitar, tá? Mas não necessariamente precisa ser conteúdo de vídeo, né? Pode ser, enfim, 2 planilhas ou qualquer outra coisa. Então aqui a gente teria 2 vídeos sendo exibidos. E, de novo, né, falando sobre proporção, o legal é que também a gente consegue aqui ter 4 conteúdos desse lado, por exemplo, respeitando uma proporção, enquanto a gente tem um conteúdo do outro lado maior, né? Vamos supor que seja uma sala de monitoramento de segurança, né? A gente vai poder ter lá um vídeo maior sendo monitorado e 4 menores sendo monitorados aqui nos 4 outros monitores. Então as preocupações são diferentes, né? Mas no final das... aqui ficou até legal, né? A gente está com um conteúdo em um monitor e outro em 2, mas a proporção 16:9 seria essa, né? Seria a gente ter 4 janelas aqui, uma em cada um desses monitores, tá? Então, assim, o importante é que a gente tem que pensar na proporção para que possa facilitar o uso, né? Para que a gente consiga ter um maior aproveitamento do nosso sistema. E assim a gente vai conseguir ter o melhor custo-benefício na solução. Não necessariamente mais monitores é melhor, enfim, depende muito da aplicação. Bom, concluindo, né, atualmente os televisores são 16:9 e a gente não está falando de televisor, está falando de monitor e video wall. Mas os monitores também são fabricados no padrão 16:9 e a maior parte dos conteúdos ele é feito em 16:9. Esse é um ponto importante. A escolha da proporção ela é importante para que a gente consiga extrair o melhor custo-benefício do nosso sistema, não necessariamente quanto mais monitores melhor. Às vezes não é esse o caso. O que adianta você ter um video wall com 6 monitores e o seu conteúdo só ocupar 4? Não faz sentido, né? A definição da proporção ela tem que ser feita baseada no tipo de aplicação e no conteúdo. Vocês viram que para uma sala de monitoramento pode ser diferente do que para um ponto de venda, por exemplo, né? E pode representar diferença muito grande na facilidade do uso, no custo de propriedade, na expansão de um ponto de venda, enfim, nessas situações todas. Pessoal, agradeço o tempo de vocês por mais esse vídeo e até a próxima.